eu sou presidente da IEX, eu sou vice-presidente de produtos da ABRAC, e eu fiz essa apresentação em conjunto, principalmente com o Alexandre Xavier e com o Marco Z. Nós reunimos as nossas experiências para mim comentar. E um outro ponto que eu estou muito à vontade, eu também sou auditor. E nesses 2 anos, eu diria que eu fiz mais de uma centena de auditorias remotas, né? Então, muito do que está aqui, do que a gente colocou sobre a ótica da ABRAC, tá? Também são experiências vivenciais, como o pessoal da KPMG também colocou. Tá? E Maurício me colocou a seguinte missão: coloque a experiência positiva e negativa que vocês vivenciaram, tá? E o que isso pode afetar a qualidade, a credibilidade e o desenvolvimento dos serviços específicos de auditoria. Então, vou começar com alguns pontos que também foi já elencado anteriormente. Tá? Primeira coisa que ficou bem claro para nós, tá? Muita documentação que a gente solicitava quando a gente iria começar uma auditoria presencial, passamos a receber antecipadamente, né? Não a documentação básica, alguns pontos bastante específicos que você gastava bastante tempo para avaliar. Por exemplo, um procedimento, né? Ele te mandava o procedimento, você comparava com o que você já tinha, tá certo? E quando você ia questionar a respeito disso, você já estava com isso previamente verificado. O pessoal da KPMG também colocou, tá? O planejamento da auditoria tem que ser feito com muito mais antecedência do que de uma auditoria presencial. Porque se te falta alguma coisa, na hora que você vai começar a auditoria, não dá mais tempo. Então, hoje, as nossas auditorias remotas são feitas e planejadas com 90 dias de antecedência, tá? E não com 30 dias, como era usual, né? Daquilo que a gente faz do ponto de vista presencial. Tá? Eu senti um aspecto um pouquinho diferente do que o pessoal da KPMG comentou. Tá? Eu senti que houve um aumento da colaboração dos clientes, principalmente de fabricante, né? Eles estavam disponíveis a enviar a documentação que eles se recusavam a te dar quando eram presenciais, né? Porque eles sabiam que eu não ia conseguir desenvolver um trabalho, tá? Se eu não recebesse essa documentação antecipadamente, né? Um outro ponto que a gente vê é que, se você conhece a fábrica previamente, em outras palavras, né? Se eu estou fazendo, nesse momento, uma auditoria de manutenção e não uma auditoria inicial, e essa auditoria inicial foi feita presencialmente, né, é muito mais fácil de você entender a documentação. Com relação à logística, eu acho que o pessoal colocou bem, né? Eu acho que a situação pior de produto é que eu diria que 50% das auditorias são internacionais, né? Não sei se talvez até não mais, né? Mas uma coisa é clara, né? Vou dar um exemplo bem típico, né? Eu ia fazer uma auditoria na Alemanha, eu tentava reunir a Alemanha, Áustria e Suíça, por exemplo, né? Hoje, eu posso fazer uma auditoria na terça-feira na Alemanha e na quinta-feira eu posso fazer na Califórnia. Por quê? Porque eu não dependo da viagem para me deslocar daquela forma, né? Perda de tempo, aí estamos falando claramente, né? Por exemplo, o Japão, né? Quase 48 horas para vir, 36 para voltar, tá certo? Quer dizer, é um massacre, né? O custo de viagem eu coloquei porque é uma realidade, mas eu acho que isso aí é o menor dos benefícios, né? Permite a flexibilização do local em que o auditor está para realizar a auditoria. Por exemplo,
A nossa experiência prática é que a auditoria tem que ser realizada no horário que ela aconteceria como se fosse na presencial. Então, se eu vou auditar no Japão às 9 horas da manhã, eu tenho que estar aqui às 10 horas da noite para auditar. Se eu vou auditar na Europa, eu tenho que estar às 4 horas da manhã para auditar. Então, isso flexibiliza se eu vou fazer no escritório, como eu estou agora, ou se eu vou fazer até de casa, né? Então, isso é uma situação bastante positiva em termos de planejamento. Etapas fabris. Tá? Essa foi a maior dificuldade que a gente teve quando começamos, né? Então, por exemplo, ensaio funcional. Vou também só exemplificar. Tá? O ensaio funcional de uma máquina de café profissional demora 20 minutos. Né? Óbvio, você está lá presencialmente, 20 minutos é um tempo que passa muito rápido. Né? Se você não tiver uma câmera direcionada para onde está sendo feito o ensaio, você não consegue acompanhar. Né? Ensaio de rotina. Né? Você tem que fazer em 100% das peças inspecionadas, tá certo? Né? Só que é um ensaio que demora em torno de 1 a 2 minutos. Então, o pessoal com o celular conseguia te dar uma visão muito clara daqueles poucos minutos que você precisava. Alguns casos não chega nem a minutos, são segundos, são ensaios de 2, 3 segundos repetidas vezes. Né? Verificação de componentes no recebimento. Né? A gente conseguia, através do celular, ir para o recebimento, né? E ver exatamente a tela que o inspetor de recebimento estava. Você acompanhava todo o processo que ele tinha de controle e de liberação das peças para a área de produção. Então, era uma coisa que realmente funcionou. A mesma coisa no ponto final de produção. Né? Um dos itens a serem verificados, né, é a aplicação correta do selo do Inmetro, tanto no produto quanto na embalagem. Isso também ficou bem funcional através do celular. Né? E aqui é o ponto que eu acho que foi o maior ganho que a gente teve. Né? Há muitos anos atrás, eu briguei bastante com o Álvaro, quando ele estava no Labelo, depois no Testec, sobre a ordem das coisas. Né? Então, o Álvaro tinha uma filosofia que ele achava que a gente deveria fazer a auditoria só depois de ter feito os ensaios. Faz um ensaio, mediante o resultado dos ensaios, você vai fazer a auditoria. Falava, Álvaro, isso é impraticável, porque eu preciso, na auditoria, coletar as amostras, lacrar as amostras para poder te enviar. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu me preparo melhor para te fazer um plano de ensaio melhor, né? Eu não tenho, ninguém vai me pagar 2 vezes para ir para onde for, uma para coletar amostra, outra para auditar. Então, você podendo fazer a coleta de amostras de forma remota, e a gente fez e funcionou muito bem, quando a gente ia fazer a auditoria, nós já tínhamos o resultado do ensaio. Né? Então, até uma simples marcação era fácil de você detectar. Né? Recursos adicionais. Tá? Essa é uma coisa que o auditor costuma anotar tudo. Né? Nós fomos treinados e preparados para anotar tudo. Então, os registros são feitos através de uma documentação escrita. Né? Quando você está fazendo ela remota, você solicita a permissão desde do plano de auditoria, onde você solicita que alguns documentos você gostaria de fotografar na tela. Tá? Isso é permitido. E quando você está fazendo o relatório de auditoria, isso te facilita demais a vida. Né? Até porque, uma vez que você não está lá para preencher o relatório, você vai preencher aqui, né? Não dá tempo de você voltar e perguntar. Então, você pegar registros de tela, tá? Óbvio, com a permissão da fábrica, tá certo? Isso também foi muito positivo. Da discussão de hoje de manhã e da forma como o modelo regulatório
foi montado, um dos itens que a gente vê que vai ter ênfase total para o futuro, seja ele remoto ou presencial, é que no diz respeito a reclamações de clientes, né? O que acontece é que a reclamação de cliente não é um assunto que está dentro da área fabril e de qualidade. A reclamação de clientes ela está, de fato, na área de assistência técnica, antes desse processo fabril. Ele só chega na qualidade depois de aberto, né? E muitas ações estão até em prédios separados. Então, quando você está fazendo isso presencial, né, se você não tem isso muito bem organizado, você tem que mudar de prédio, né? Isso, do ponto de vista remoto, fica fácil de você organizar. Bom, nós falamos sobre recursos tecnológicos, tá? E o pessoal... perdão, eu estou entrando agora nos pontos negativos, tá? Então, o primeiro ponto negativo é sobre recursos tecnológicos. E um dos itens que a gente detectou é que nem toda a documentação está digitalizada, né? Então, exemplos, tá? Eu tinha um file técnico numa área de produtos médicos, né? Isso daí são 2 ou 3 pastas que estavam em papel, né? A gente sentiu muita dificuldade com determinados tipos de informações. Óbvio que isso tudo que estava nessas pastas, em algum lugar ele estava no sistema, mas não era 2, 3 cliques que você conseguia, nem com as pessoas que estavam te atendendo, né? Nós tivemos também dificuldade de acesso a algumas áreas remotamente. Exatamente sobre produtos médicos, né? Tem áreas que você não tem acesso à internet. Por exemplo, né? Equipamentos ópticos, aonde se fabricava as lentes, né? Por questões de sigilo, né? Não existe sinal de internet disponível dentro da área, né? Então, nós temos que pedir para o pessoal filmar e te mandar o filme, né? Mas você não viu a olho nu, vamos dizer assim, né? Outro ponto, né, são as produções integradas, né? O Inmetro está fazendo um trabalho magnífico aí sobre o ecossistema 4.0, tá? Isso acontece nas fábricas de forma contínua, tá certo? Então, muitas vezes, você está lá dentro na fábrica, isso é feito através de um iPad, né? Você está à distância, obviamente, você não tem acesso ao iPad daquele funcionário, né? Então, isso dificulta algumas checagens, por exemplo, de uma lista de material, de uma ordem de produção, etc. Tá? Nós vimos, principalmente em clientes de pequeno porte, nós temos cliente que vai de 6 funcionários a 10 mil funcionários, tá certo? Esse cliente de 6 funcionários ou de 15 funcionários, ele muitas vezes ele tinha recursos limitados do ponto de vista técnico, tá certo? Por exemplo, ele não tinha o Teams ou o Zoom no celular, a gente tentando mostrar para ele como fazer, ele tinha uma dificuldade enorme de manusear o celular, tá certo? O outro ponto é a combinação de imagem e som em processo contínuo, tá? Eu vou só tentar exemplificar um pouco melhor. Por exemplo, quando eu vou auditar fios e cabos, e aqui fica uma ressalva, tá? É um tipo de produto altamente suscetível à fraude, né? Então, se você tem alguns sintomas de produção que você ouve, por exemplo, um spark test ou um dos condutores que rompe no meio da linha de produção, né? Você está combinando som e imagem. É muito difícil de você fazer isso através remoto, tá? Nós tomamos a decisão de processos contínuos só serem feitos presenciais, né? A outra coisa que também a gente considera como vital é a experiência do auditor, tá? Eu não estou falando de idade, mas sim realmente de experiência. Você pode ter auditores novos, tá? Mas que já passou por muito processo de produção, né?
ele tem a carreira dele até começada em fábrica, tá certo? Ele tem uma visão muito melhor, né? Ou seja, ele pode usar a habilidade dele para obter a cooperação do auditado. Por que isso? Tá? Quando você está fazendo ela presencial, como eu falei, está faltando um documento, olha, pega aqui, isso aqui está com fulano e tal, vai buscar. Quando você está fazendo remoto, né, tem hora que tem um choque. Pô, mas você sabia que você precisava desse documento, por que não está aqui? Né? Você precisa realmente levar isso de uma forma muito particular, certo? Né? Um outro item que também é complicado, a Lei Geral de Proteção de Dados te impede de algumas documentações estarem disponíveis, tá certo? O próprio Marinho falou hoje de manhã sobre algumas coisas na orquestra que realmente tem a ver, tá certo? Quer dizer, você tem um sistema mais seguro do que um e-mail, né? E isso também na auditoria é válido, tá? Muita informação que vem por e-mail não deveria estar vindo dessa forma, né? A outra coisa que muitas vezes ele abre em grande angular, ou seja, ele escancara a fábrica meio que sem querer, ou filma pessoas, né? Vamos dizer, nós não temos o direito de expor nenhuma pessoa na tua filmagem, tá certo? Você está lá com documentos e com itens de processo, mas não as pessoas. Tá? O outro ponto que a gente percebeu é que fazer auditoria remota cansa demais. Tá? Cansa o auditado e cansa o auditor. Por outro lado, o contraponto é a produtividade. Né? Nós conseguimos manter os horários de forma rígida. Né? O outro ponto, que todos os auditados deveriam estar presentes na fábrica. Né? No início, a gente teve muita dificuldade de estar pedindo informação que o cara estava em casa. Né? Mas, óbvio, estava no auge da pandemia. Né? Uma outra coisa que a gente vê como contra é que, quando você vai fazer uma auditoria presencial, aquela fábrica fica na tua cabeça. Ela entra no teu cérebro, ela fica na tua memória. Né? Eu não esqueço, uma vez eu fui fazer uma fábrica, eu cheguei lá todo cheio de gelo, de neve lá, e comecei a pisar com a minha bota lá, no chão limpinho da fábrica. Né? Aí veio uma senhora lá limpando a minha sujeira. Né? Aquilo são coisas que nunca você vai perceber numa auditoria remota. Né? Determinados cantinhos da fábrica, determinadas partes do processo, um processo de solda, um processo de isolamento térmico, tá certo? Você não percebe isso porque você está passando meio ao longo. Né? E um dos pontos que a gente precisa até é criar um mecanismo para verificar se as auditorias de fato ocorreram. Né? Eu não estou duvidando de ninguém, né? Mas assim, precisa ter alguma coisa que realmente que aquilo de fato ocorreu. Né? É uma situação desse tipo. Bom, só para concluir, né? O Maurício falou hoje de manhã sobre as análises de risco que ele faz na DICOR. Tá? Eu também acho ela tem que ser feita em 100% dos casos, até não entendi uma pergunta que foi feita de manhã, e, ao mesmo tempo, tá, a decisão, se ela ocorre remota ou não, é do OCP, tá? Como na avaliação de escritório ou testemunha, é da CGE. Né? Eu ouso em dizer que o melhor modelo para o futuro é o híbrido, tá? E cabe ao OCP avaliar que partes do processo podem ser feitas remota ou quais têm que continuar sendo feita presencial. Né? Em fábricas de processo contínuo de alto índice de não conformidade ou sujeita a fraude, somente a auditoria presencial on-site. Maurício concluiu da mesma maneira lá. Tá? Mesmo numa auditoria presencial, a avaliação do SGQ, a coleta de amostra e a reclamação de cliente pode ser remota. Tá? E, por último, tá?
a experiência do auditor, a excelência no planejamento da auditoria, a qualidade dos recursos tecnológicos da fábrica, são fatores de sucesso da avaliação remota. Tá? Um desses itens perdido, você não chega a lugar nenhum.